Muito bem, estamos no nosso Pode Vir, o nosso podcast que a gente fala sobre a vida. E hoje, assim, vocês não estão entendendo quem que eu trouxe. Quem que é essa mulher maravilhosa, Darleide Alves, que tem um monte de coisas no currículo, mas ela não quer que eu fale. Entendeu? Então eu vou deixar ela se apresentar. Pode falar, você. Quem que você é? Devo ser alguém que te interessou de convidar para ficar um pouquinho aqui com você. E você é uma apresentadora excelente, já começa me pondo num lugar assim de extrema importância. Mas deixa eu falar só um pouquinho. Tá bom. Só um pouquinho, sem assim, muitas firulas. Darleide Alves é pós-graduada em Psicologia e Sexualidade. Temos muitas coisas para falar. E consultora na área de relacionamentos e família. É apresentadora da TV e rádio Novo Tempo há 3 décadas. É que eu comecei neném, tá? Além de mentora e educadora parental. É escritora, palestrante, já viajou por todos os estados brasileiros e diversos países da Europa, África, Ásia, além dos Estados Unidos e Canadá, abordando temas na área de saúde emocional, relacionamento e espiritualidade. Eu acabei lendo, porque eu achei muito maravilhoso. Os editores foram queridos. Darleide querida. Depois vamos falar desse livro aqui pra galera? Tá. É o seguinte, a proposta de hoje é eu conseguir explorar o máximo dessa sua sabedoria e inteligência. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, assim, como comunicadora, como começou isso, é desde criança, não é desde criança? Um pouquinho de você, para eu conhecer você um pouquinho melhor. Enquanto comunicadora profissional, isso vai aparecer ali por volta dos meus 18, 19 anos. Eu começo a trabalhar profissionalmente com comunicação, mas eu sempre fui de me comunicar com mais facilidade. Mas a minha comunicação, ela era guiada para eu ser, por exemplo, professora. Essa foi a minha primeira formação, esse foi meu primeiro trabalho. Então a comunicação ele faz parte da minha personalidade, do que eu entendo ser o que eu devo viver, mas antes era para a sala de aula. Não havia na minha perspectiva de vida, no meu futuro, uma ideia de rádio, televisão, onde eu estou hoje, não é um lugar que eu havia pensado para a minha vida. Mas comunicar facilmente sempre foi algo meu. Apesar de eu não ser uma pessoa de personalidade extrovertida, de personalidade dessa competência, mas a facilidade de comunicar eu tenho. Você não é extrovertida? Não, entendo. Uma personalidade extrovertida é aquela que chega para comunicar. Sim. Eu chego e fico no meu lugar. Havendo necessidade ou ambiente favorável para isso, eu o farei. Mas isso para dizer que assim, que a comunicação para mim, ela faz parte de mim. Ela sou eu. Eu me reconheço comunicando, mas nesses termos. O que, com quem e onde eu estou comunicando. Não comunicar por comunicar. Então eu venho trabalhar em rádio muito cedo, eu tinha ali meus 20 anos, casei muito cedo, meu marido já era da área de comunicação, em rádio em especial, e aí nós fomos trabalhar em rádio, as minhas filhas nascem, eu estou trabalhando em rádio, depois eu migro para televisão, e estou ali nos últimos 30 anos, então, em rádio e televisão. 30 anos? Eu fiquei pensando quando você falou de ter algo que comunicar, né? Que às vezes a gente tem vontade de comunicar alguma coisa, mas não sabe bem o que. Quando que você percebeu assim que você tinha uma mensagem para deixar no mundo? Quando eu entendi a mensagem, assim, quando eu digo assim, eu não tenho uma personalidade extrovertida, eu sento na minha poltrona no avião e eu não vou puxar conversa com quem está do meu lado, exceto se eu perceber que tem algo que eu possa somar, ou uma necessidade, ou uma solicitação. Eu considero alguém que tem uma alma extrovertida quando ela chega e ela faz questão de movimentar. Certo. Então não, eu fico na minha, havendo possível necessidade, eu farei. E a mensagem que eu mais gosto de comunicar, ela aparece na minha vida com o tamanho que ela tem, eu vou conhecendo isso melhor, quando eu tenho ali 18 anos, que é a mensagem do Evangelho. Antes disso, o que me movia a comunicar? Era ensinar. Eu reunia as minhas amigas para dar aula para elas. Que legal. Eu fui alfabetizada muito cedo, então aprendi a ler muito cedo, e eu ajudava os meus irmãos mais velhos. Então, o que eu tinha para comunicar naqueles dias? Alfabetizar alguém, ajudar a ler um texto, ajudar a fazer uma redação. Então, era o que eu tinha. Quando eu conheço a mensagem, que me move do lugar que eu estou para algo assim extraordinário,
Eu levo essa comunicação, por exemplo, participando dos jogos intercolegiais, e a minha sugestão de grito de guerra no colégio, naqueles dias era: vamos gritar Maranata, vai ser o nome do nosso time, o grito de guerra do nosso time vai ser Maranata. E eles aceitam, quer dizer, eu tenho a minha influência, a minha liderança, mas e por que eu estou fazendo uma galera gritar Maranata se eles nem sabem? Claro que eu disse para eles o significado, mas eles não estavam o microfone, eles não estavam na mesma mensagem que eu. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo comigo, mas eu tinha algo novo agora para comunicar e em quem eu pudesse colocar na boca essa mensagem eu faria e fiz. Então, eu não sei guardar segredo de alguma coisa que esteja me fazendo muito bem, a menos que esse segredo vá fazer mal para alguém ao saber, né? Mas quando a gente é movido a alguma coisa muito forte, isso transparece. Então, o que eu faço até hoje, nesses últimos 30 anos, é dizer daquilo que me move, que eu creio, que eu amo, que me fez viver momentos, assim, dramáticos. Quando eu comuniquei para minha mãe a minha decisão de agora seguir um caminho do evangelho como eu estava entendendo, havia entendido e eu estava entendendo, ela disse: então você não mora mais aqui. Foi mesmo? Aham. E eu vou embora. Então você não come mais aqui. E não me deixou comer dentro de casa. Eu com 18 anos, solteira em casa. E ela não me deixou comer dentro de casa. Eu fiquei sem comer. Ela não me deixa ficar durante o dia dentro de casa. Tudo bem, eu não entro em casa. Vou entrar à noite para dormir porque eu não tinha um lugar para ir. Até que eu vou embora de casa. Eu não vou no seu casamento. Tudo bem. Então meus pais não foram no meu casamento. Então as decisões que eu vou tomando, elas são decisões radicais. Eu não retrocedo. Mas eu estou muito segura do que está me conduzindo, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. E veja, eu estou falando de uma adolescente. Com 18 anos, eu ainda era uma adolescente. Mas os meus próximos passos, e nesses próximos 30 anos, eu estou movida a algo que eu creio, a algo que eu amo, a algo que me faz. Darley, às vezes quem está ouvindo ou está assistindo pode olhar para você e falar assim: gente, mas que mensagem é essa? Que fez com que ela movimentasse a vida nessa magnitude. Qualquer um de nós, em algum momento, se não for movido pela mensagem, seja ela qual for, na qual você creia, você não se sustenta. Se você pegar um militante político, ele tem algo que é da política, da sua paixão, que ele toma a alma e o faz ir pra rua, sei lá, fazer o movimento que seja. Outros, enfim, todos nós vamos ser movidos por alguma fé sólida, que tenha alguma solidez para te fazer sentir a vida. A gente precisa sentir a vida. No meu caso, o que me fez sentir a vida foi conhecer a Bíblia. Conhecer o que a Bíblia ensina sobre tudo. Tudo. Eu fui descobrindo tudo. Como é que nasce, como é que vive, como é que morre, como é que casa, como é que come, como é que bebe, como é que vive. E assim, enquanto mais aquilo foi me sendo ensinado, e eu comecei por um livro difícil da Bíblia. O primeiro livro que me ensinaram foi o Apocalipse. Nossa. Tido como eu assim, ficava apaixonada, eu ficava assim: o que é esse animal? O que é essa fera? O que é esse símbolo? Enfim. Então, eu diria para você que mensagem? Uma mensagem que me ensinou a viver. E me ensinou a viver de verdade, assim. Dá para viver com essa mensagem? Dá para viver sem a sua mãe? Dá. Eu fui embora. Eu quis ir embora? Não. Foi a necessidade. Porque não dava para conviver, ela não me permitia. Essa mensagem, ela é tão poderosa que dá sentido para a tua vida, a ponto de você ter a comida negada e você dizer: tá, tudo bem. Entre a comida e a mensagem e a minha fé, eu fico com a minha fé. Dá para você sair de casa e não ter contato com a sua família, seus irmãos, ninguém procurar você, ninguém falar com você. Essa mensagem te sustenta. Você continua sentindo a vida? Continuo sentindo a vida. Continuo sentindo a vida. Mas no seu casamento, seu pai não vai entrar com você. Eu continuo sentindo a vida. Isso é muito poderoso, porque assim, não tem como você crer uma coisa dessa magnitude e não influenciar quem está ao seu redor. Exatamente. Porque as pessoas olham para sua postura Sim. E elas ficam impactadas com isso. Sim. Como é que você vê a sua... E elas podem pensar que isso é de agora. Mas se eu estou te contando lá de trás, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu não tenho, enfim, o histórico de lá até cá. Mas
uma certeza muito grande de que você precisa pagar o preço por algo que faça sentido. Para mim fazia absoluto sentido. Eu estudava num colégio católico, uma vida, 8 anos eu estudei lá, do primeiro ao 8º ano, e quando me apresentaram a Bíblia e aquelas verdades me foram saltando aos olhos, e eu era uma menina cristã, de ir à missa, de ir à igreja cada domingo, de querer estudar o catecismo. Aliás, eu vejo a minha identidade muito ligada à religião. Eu sempre fui religiosa. Desde sempre. Eu sempre, sim. Eu menina, eu garota. Eu sempre me identifiquei com isso. Então, eu era a única da minha casa que dizia, eu quero ir para a missa, eu quero... Meus pais iam, mas esporadicamente, não era uma tradição da família. A gente não tinha ritos tradicionais. O que tinha era mais a cultura, né? No Nordeste, naquele momento, muito cultural o catolicismo, mas o pedido para estudar o catecismo, fugir às vezes para ir para o catecismo, quer dizer, hoje você não vai. Eu fiz muitas vezes enfrentamentos, para você ter uma ideia, por exemplo, eu tinha ali uns 8, 9 anos, acho que era isso, 9, 10 anos, eu queria aprender a fazer crochê. E tinha no centro, como era o nome do centro? Da pastoral da igreja, aulas de crochê, corte e costura, e eu queria fazer aula de crochê. Do nada. Eu achava bonito, já tinha uma vizinha que fazia e eu ficava querendo fazer, e ela me ensinou a fazer um ponto, e eu queria fazer. E a minha mãe disse que não, porque era muito longe. E eu não sei como foi que eu dei um nó na minha mãe, que eu fui. Eu era uma menina, eu fui. E eu fiz aquele... Então, assim, tem algumas coisas na vida, pontualmente, que eu me lembro, essa eu me lembrei exatamente agora, de que, assim, eu as quero e eu vou pagar o preço por elas. É isso. O que você acha do mundo como ele está hoje e da falta de posicionamento das pessoas em relação à mensagem que elas creem ou deixam de crer? Eu acho que a gente tem muita gente muito bem posicionada. O que a gente tem é uma compreensão de que nem sempre elas estão defendendo aquilo que nós entendemos ser de verdade, não porque nós somos detentores da verdade, mas porque a gente conhece a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Apesar de ela pode ser distorcida, e muitas são as mentiras, muitos são os enganos extraídos da Bíblia por conta de quem o faz, né? De quem distorce, de quem pensa, enfim. Mas tem muita gente muito bem posicionada e o mundo está polarizado justamente por isso, em todos os sentidos. Agora, eu faço uma autocrítica e levanto uma queixa de que, assim, muitos de nós, sabedores do que sabemos e defensores do que defendemos, nós temos muitas vezes feito de maneira em que não parece ser de verdade o que a gente crê. Sabe, quem defende algo que nitidamente não é verdadeiro, mas com uma força e uma garra, de que assim, cara, eu quase acredito, quase que você me convence. É tipo, o contrário é como se fosse uma timidez, né? E a gente tem uma certa polidez política, um certo cuidado, medinho e tal. Tudo bem, eu acho que tem horas que tem o seu lugar e tal, mas eu não sou essa pessoa que defende muito sutilmente para não machucarzinho. Até porque não faz parte da sua personalidade. Exatamente. Né? Mas eu acho bonito quem faz sutilmente, mais inteligentemente. Uma coisa que eu amo na vida é admirar pessoas admiráveis pela sua postura, pelo seu jeito de falar, pelo que elas ensinam, eu amo admirar pessoas. Então eu não digo que o meu jeito, o meu modo, que o meu pensamento, não, eu admiro, único, né? não. E aliás, ao longo da minha trajetória, eu penso que em alguns momentos eu poderia ter tido menos, ter dito menos, ter me posicionado menos, ter reagido menos, muitas vezes. Talvez hoje eu esteja mais tranquila, melhor, não sei, até o próximo podcast, mais polêmica, já teve momentos assim que foi extremamente polêmica. Eu acho que tem o seu lugar, você fazer alguns enfrentamentos assim, tocando em pontos nevrálgicos, em que cause até um certo furor. Ah, que bom que você ficou com raiva. Quem sabe isso move alguma coisa, uma discussão. Perguntar, como é que você lida com oposições? Ou como é que você foi aprendendo ao longo da vida a lidar com as pessoas que discordavam dessa sua fé? Não lido com elas. Não lida? Não. Não lido com elas. Primeiro, porque geralmente as que discordam, ou que são veementemente, sabe, deixam comentários, não sei o quê, elas não estão perto, elas não diriam o que elas disseram ali pessoalmente. Não teriam coragem. Muitas vezes eu já algumas vezes encontrei algumas delas e elas agem diferente.
Nunca fui abordada para dizer, olha aqui. Não, elas dizem na rede social. Mas, então eu não lido com elas. Às vezes eu posso pensar, eu acho que eu vou deletar, não tô afim. Dizem que é o efeito Lúcifer, né? Não sei se você já ouviu essa expressão. Efeito Lúcifer. A pessoa na rede social, ela é má, mas na sua frente ela é um anjo de luz. Pois é, tem isso. Então eu não lido muito assim, ai que legal, mas não perco o sono. Nunca perdeu? Não perco o sono. Às vezes eu dou risada. Tem um episódio muito legal. Alguém em conversa diz assim, mas aquela mulher lá da Novo Tempo acendeu uma luzinha em quem estava naquele grupo. E aí um diz assim, de quem que você vai falar? É sobre a Darleide? Então, tem alguém aqui que é ligado a ela? Ai, desculpa, isso gera aquele desconforto. Aí alguém vem me dizer, Darleide, estávamos em conversa e alguém levantou o seu nome. E aí eu começo a rir. Sério, me conta, como foi? Me conta. Eu acho isso engraçado. demais. Eu acho muito engraçado. Porque não é todo mundo que tem essa mesma capacidade, assim, de abstrair e falar, tá tudo bem. Talvez por insegurança, né? Outras vezes vai ser no momento em que eu estou afim de bater de frente. Eu vou responder, eu vou falar. Outro dia eu falei, vou bloquear, que preguiça. Vou bloquear, Enfim, tem reações e reações. Mas dizer que aquilo me tomou um dia, me entristeceu. Não. Aí tem outros momentos, como é um tempo mais recente, que eu que preguiça, também não vou falar nada não, deixa. Darleide, você não vai falar nada sobre isso? Não tô afim. Mas sempre foi assim? Ou depois da maturidade? Não, é que assim, que nem sempre nós tivemos rede social, né, amiga? É verdade. Nem sempre, você sabe, já comentei contigo, no tempo do Orkut, todo mundo vivia nas suas comunidades. Sim. Né? Agora não tem comunidade, todo mundo entra na rede social do outro e vai falar o que quiser, eu não concordo, porque não sei. Então assim, acabou a comunidade. Então, a gente vai se redescobrindo em tempos em que as redes sociais também vão surgindo. Certo. E aí você vai vendo como é que você reage. Eu reajo assim porque eu tenho muita coisa na minha vida para fazer. Sou muito ocupada. E eu sou ocupada com coisas úteis. Perfeito. Então, quem é ocupado com coisas úteis, guarda isso que dá um corte. Quem é ocupado com coisas úteis, as inutilidades, ela dá conta. Olha só. Entende? Então eu sou muito ocupada. Pra você ter uma ideia, quando a minha filha casa, uma amiga que é terapeuta, ela diz assim, Darleide, você não está sofrendo da síndrome do ninho vazio? Eu falei, não, mas você vai sofrer. Não, você sofreu porque você não tem uma vida ocupada utilmente como a minha. Porque se você tivesse, você não teria passado pelo que você disse que passou. Ai, Darleide, mas também não é assim. Você tem muita categoria, ou é categórica em dizer que eu vou passar pela síndrome do ninho vazio, me permita ser categórica de achar que na sua agenda faltou um sentido que cobrisse a falta de seus filhos em casa. Acho importante essa diferenciação, porque você não simplesmente se ocupa o tempo inteiro. Não. Você se ocupa com coisas que têm São significado. Muito úteis. Meu trabalho, minha vida tem a ver com participar de dar significado para alguém, seja aconselhamento, seja nas pregações, nos lugares onde eu estou. Onde eu estou com significado ligado à vida de alguém. Então, isso me abastece. Isso me faz viver uma experiência de muita importância. Eu fiz bem para alguém. Ontem eu dizia para alguém assim, o fato de você existir, só isso. Você existe ao lado de alguém, isso já pode ser absolutamente o absoluto para aquele alguém naquele dia, naquele momento. Eu fico pensando em quem está ouvindo e assistindo, que pode olhar e falar assim, mas eu ainda não encontrei esse propósito. Meu propósito, eu não sei qual é. Para mim é muito simples. É que assim, algumas pessoas me acham muito preto no branco. Não, eu tenho áreas coloridas da vida. O cinza me incomoda um pouco. Você abre meu guarda-roupa, tem um pouco, ou é preto, é branco, é colorido. Eu gosto do riso, eu gosto da graça, eu gosto da leveza, eu amo, mas há aspectos da vida que elas precisam ser tratadas no ensino, não. Se ensina, não. Passar disso é confusão. Guarda mais essa. Se ensina ou não, passar disso é confusão.
Você é essa confusão. Confusão. E eu não tenho dom para confusão. As coisas precisam se resolver. Então, para mim, como é que funciona? Qual é o meu propósito de vida? Muito simples. Muito simples. Amar e servir. Você foi feito por um Deus de amor para amar. Deus fez você para servir. Ponto. Acabou. Mas Darleide, como é que eu encontro o meu propósito? Vai servir. Mas onde? Amando. Com quem? Tem uma vida após a outra para você amar e servir. Você é mãe, você é dona de casa, você é solteira, você é viúva, divorciada, você é autônomo, você é CEO de uma grande empresa, não interessa, tem alguém do seu lado que precisa ser amado e ser servido. Ame e sirva e o retorno vem. Isso é uma receita que está lá em Isaías. O Senhor diz assim: se cobrires o nu, se alimentares o faminto, eu mesmo te curarei das tuas perebas. Pereba por minha conta. Acho que não está no hebraico. A nova versão. Tá lá. Mas o exercício é esse. Faça pelo outro e eu farei por você. Isso não exclui que você tenha os cuidados devidos responsavelmente por lembrar que você é um patrimônio de Deus e que Ele te deu habilidade, competência e conhecimento para administrar, gerir parte da sua vida daquilo que lhe é cabível gerir. Mas precisa amar e servir. É dar o suor e o sangue para amar e servir. Uma mãe ama servindo o seu filho, e o seu filho, aquele bebezinho no colo, não te dá de volta mais do que choro, cocô na fralda, xixi. O que ele te dá de volta? Ele só existe e por ele existir te faz feliz. Você não aprende nada com isso? O Lucas me disse isso uma vez. Ele falou assim: pra que serve? Lucas é seu marido. Meu marido. Pra que serve um bebê? Para ser amado e você para aprender a servir sem esperar de volta, especialmente alguma coisa de imediato. Aliás, eu não sei se filho devolve pra gente o que a gente investiu no filho. Tem um amigo que ele diz assim que... E nem é pra isso. Ter filho é a pior relação custo-benefício que existe na face da Terra. Isso se nós mensurarmos num devido aspecto. No outro, o que a minha filha me faz sentir não existiria como eu sentir se eu não a tivesse. Imagino. O que se experimenta na relação com o outro, não tem onde você comprar algo que lhe aproxime daquilo ali. Eu estar aqui com você. Eu tenho uma série de atividades hoje para fazer. Eu tenho que escrever um artigo, eu tenho que entregar, eu tenho horário, eu tenho prazo, mas eu estou aqui com você hoje, agora. Isso é importante de eu estar aqui. Eu estou inteira aqui. O que está envolvido nisso? Amar e servir. Vai que tem alguém ali que pode ser ajudado de alguma forma. Mas vai que não é para ninguém ali, pode ser para você. É verdade. Pode ser que não seja para ninguém ali nem para você, pode ser para mim. Pode ser para mim. Então tem esse giro de que ora eu sou beneficiada enquanto eu estou beneficiando, ora a roleta para em você, foi só para você, outra, ela sabe aquele joguinho que se a roleta parou, ela soltou e veio para mim. A vida é esse giro. Mas também porque você não vê a gratificação só em coisas muito mirabolantes. Não. A gratificação ela é significativa por si só. Sim. Eu sou alguém que gosta muito de abraçar. Gosto muito de abraçar. Eu acho que um abraço tem um significado poderoso. Eu também. Ora para o outro, ora para mim, ora para os dois que estão abraçados. Sabe que no consultório a gente perdeu um pouco disso por causa da pandemia. Mas o contato, pegar no paciente, faz toda a diferença. Pegar desde o cumprimento, né, de pode entrar, fica à vontade, vou te atender hoje, eu vou cuidar de você, até o exame físico, que é assim, eu estou procurando o que está de errado. Qual é o maior órgão que a gente tem? A pele. Quando Deus nos faz, nós queremos que Ele nos faz contato. Exatamente. Mas não pensar que Deus fechou tudo com pele e Ele tocou. É lindo onde está a isso. maior sensibilidade no toque. Imagina o que isso tudo gera, causa, provoca, libera. Aí a gente não se toca, não se abraça, não se olha, não se vê, não cria essa interação, não me importa. E quantos pacientes entram no consultório e em 5 minutos ele sai com papel na mão. Mas a diferença disso, de um médico que olha nos olhos, como você tá? Tô sentindo você triste. Talvez ele possa dizer, eu não tenho muito tempo para ficar com você na consulta, mas eu me importo com você. Uau! Muda tudo isso aí.
Até porque a imagem de um médico, ainda temos a imagem de um... E é para ter a imagem de um médico e assim, um médico, o doutor falou, a doutora me disse, ela olhou nos meus olhos e disse que ela percebeu, eu existo para ela. Olha isso. As pessoas não estão doentes por todos os outros fatores que são realidade somente, mas elas estão doentes porque elas não são vistas, ouvidas, elas não são compreendidas. Ninguém tem tempo. Mulher, eu conheci uma pessoa que ficou, não sei se foi na Holanda, pra onde que ela foi, mas que ela ficou 4 anos sem ser abraçada. Aí eu falei pra ela, mas nenhum abraço? Ela falou, nenhum abraço. Mas de ninguém. Você ficou 4 anos assim, eu não conseguia. É chocante. Eu achei chocante, 4 anos assim, e ela ficou deprimida. Chocante. Bastante deprimida. Crianças que são postas nos berços da vida, sem contato com seus pais. Não se desenvolve. Não se desenvolve, nem cognição, nem fisicamente, nada. Uma confusão. É uma confusão. Confusão. Eu costumo dizer assim, o título do meu primeiro livro é Amor e Cura. O segundo é Amor Sem Fim, então tá tudo ali no amor. O próximo vai ser Amor, Cura, Loucura. Este livro aqui, lindo por sinal, achei ele maravilhoso, de bom gosto. Você ouviu o título do meu terceiro livro? Qual é? Amor, Cura, Loucura. Eu acho justo também. Achei sua cara. Bem minha cara, né? Vê, ficou certinho. Sim. Ficou. Se o amor não curar, o que vai curar? Então, essa é a pauta da sua vida, né? É. Amor. Amor. Um amor firme, às vezes um amor exigente, às vezes é um amor incompreendido, mas é um amor. Às vezes é um amor que briga. O que você diria para as pessoas que gostariam de conhecer esse amor? Fala assim, acho muito legal o que elas estão falando, mas eu não sei na minha vida como eu faço para conhecer esse amor, ou para amar desse jeito, ou para ser amada desse jeito. Tô sozinha aqui, tô sozinha. Eu não sei como é que se constrói o caminho de cada um, porque cada uma das pessoas, cada um de nós, parte de um lugar. Eu parto de um lugar onde eu tinha os meus pais. Parto de um lugar onde eu entendo que eu conheci o que era amor. É com os seus desdobramentos, as suas dificuldades. Eu sou filha de uma mãe, de uma mulher que foi abandonada pelos pais e nunca mais os viu desde os seus 6, 7 anos de idade. Nossa. Uma mulher muito sofrida. Então, isso tem as suas marcas para a vida, que implica em mim também, porque não dá para passar ileso por alguém que, né, sofreu esse tipo de abandono. Mas eu tenho um pai muito querido também, a minha mãe muito generosa, muito cuidadosa, de me dar papinha na boca até os meus 6 anos de idade, mas uma mulher muito marcada pela vida e que em momentos chaves ela arrebentou. Tem repercussão, né? Tem repercussão, porque ela arrebentou, mas ela arrebentou primeiro com ela, né? Enfim. Mas isso para dizer que não foi um ambiente assim, ai que fofo, como foi lindo lá. Mas eu tinha uma liberdade, eu cresci num ambiente rural, com muita liberdade, com muito verde, com muita água, com muita brincadeira, com os meus irmãos. Você é mais nova? Eu sou a terceira de 4. Terceira. Então mas eu tenho, enfim, eu tenho ganhos. E aí quando eu ouço falar Deus te ama, sobre Deus, eu tenho uma compreensão boa de Deus. Perfeito. Então, quando eu me aproximo de conhecer mais sobre Deus, eu já o tinha em alta conta. Então, eu não tenho um trauma que me afastasse da ideia de um Deus de amor, como há pessoas que têm. Alguém que foi machucado, abusado pelos seus pais, elas não conheceram o que é amor. Aí um dia alguém chega para ela e diz assim, Deus é amor. Ela, o que é isso? Que isso? Nem sei, nunca vi. O que você está falando? Não conheço isso. Mas eu diria que o meio melhor é você se permitir conhecer o amor que te convida. Por exemplo, se eu leio os evangelhos, eu não encontro amor em Jesus passeando por ali, eu permaneço lá, eu caminho, eu costumo fazer exercícios mentais, assim, práticos. Entra no evangelho e passeia, caminha. Sabe quando você assiste um filme, você... Ai, tá suspirando, tá chorando. Visualiza. Entra, visualiza. Senta com Jesus.
Ora você é um que está no meio da multidão. Pensa na multidão. Multidão de quantos? Onde é que você estava? Você estava longe? Você estava perto? Você se aproximou? Você viu quando a mulher samaritana estava ali conversando com Jesus? Você estava chegando? Cria, mentaliza, memoriza. Torna isso vivo. Para você ter cada vez mais proximidade com aquilo que é uma palavra, que pode ser palavra morta para quem está assim, gente, uma palavra. Mas você não entra no romance? Quantas pessoas não ficam horas no romance? Um dorama da vida. Por que não faz isso com os evangelhos? E eu não estou dizendo de fazer isso, você está usando o exemplo de dorama, o que seja, mas eu não estou dizendo para fazer isso, por exemplo, assistindo um filme sobre Jesus. Não, eu estou falando de você entrar no evangelho. Porque um roteirista pode ter desenhado uma ideia de evangelho, mas pode não ser o evangelho que eu vou encontrar no próprio evangelho. Fidedigno ao que está escrito. Para não romancear, para não, eu vou me apaixonar aqui. Não é uma questão de paixão, é uma questão de você entrar na história de Deus, se enxergar na história de Deus, porque Ele te convidou. Eu acho que quando você está interessado num livro, por exemplo, você... Não sei se é da personalidade, mas eu gosto de escrever. De grifar, escrever. Eu também. Um livro que é usado, ele fica sujo, ele fica marcado, ele fica... A Bíblia, ela tem que ser do mesmo jeito, na minha concepção. Um dos meus modos de fixar conhecimento é repetir o que eu aprendi. Perfeito. É ensinar o que eu aprendi. Isso para mim é assim, muito necessário. Então... Eu faço lives, eu faço livros, eu faço programas, eu estou na TV, estou na internet, eu estou nas igrejas, eu estou nos encontros e aquilo vai criando raízes. Você tem muito o que falar porque você tem muito em que acreditar. Eu tenho muito em acreditar e assim, isso faz sentido para a minha vida. Por exemplo, eu não tenho memórias traumáticas. Eu conto de episódios da minha vida, como da saída da minha casa, a morte da minha filha, que foi o maior drama da minha vida, muito próximo ao que eu tinha vivido. O que eu vivi de sair da casa da minha mãe até a morte da minha filha, o nascimento da minha segunda filha, foi assim, 3 anos. Nossa! 3 anos, porque eu caso com 18 anos, faço 19 2 meses depois, fico grávida 3 meses depois, nasce a minha filha, menos de ela tinha 7 meses, ela morre. Aí eu entro em luto, aí 1 mês depois eu fico grávida, nasce a minha segunda filha, ela não cobre nem 3 anos. Então, dos meus 18 aos 21 anos de idade, eu tô vivendo assim um blocão da minha vida pesado, muito pesado. Mas não tem nenhum tema da minha vida que você trate comigo e eu vou desabar. Tá tudo organizado, tá tudo no seu devido lugar, tudo curado, tudo ok. E a que você atribui? Eu ter vivido o que eu vivi intensamente quando precisava viver. Eu nunca me neguei a chorar. Eu nunca me neguei a brigar. Eu nunca me furtei a nenhuma emoção. Isso é muito nenhuma. bom. Quando eu disse assim pro meu marido, me leva de volta na casa da minha mãe, quando minha filha nasceu. Ela estava brigada comigo, tinha me expulsado de casa. Eu peguei as minhas coisas e parou um carro na frente, me levou tudo. Enfim, foi um rompimento. Mas quando a minha filha nasce, aliás, quando eu estou grávida, eu volto na casa da minha mãe e levo flores para ela. Era um dia das mães, um sábado, eu vim da igreja, entrei, a porta estava aberta, ela estava na sala, sentada no sofá. E eu disse, a bênção, mamãe. E ela não disse nada. Nossa. Eu deixei, tá tudo bem. Eu não fui pedir nada para ela. Eu deixei as flores e saí. Meu marido ficou lá fora esperando, deixei as flores e saí. Eu não fui pedir nada para ela. Entendi. Eu fui entregar para ela. Eu tinha algo para entregar para ela. Mas eu já era jovem, adulta, mas casada, grávida. Por que eu tenho que ficar dependendo do que a minha mãe tinha que me dar? Tinha que depender. Eu não fiz mal para minha mãe. Eu não fiz mal. Eu não a abandonei, eu não a desonrei, eu não fiz mal. Então, mesmo que tivesse feito, mas sim, seria um cenário diferente. Mas eu volto lá, dou flores, ela não responde, fica quieta. Eu vou embora. Quando a minha filha nasce, tinha 1 semana, alguma coisa, era muito recém-nascida. Eu falo para o meu marido, me leva na casa da mamãe. Você tem certeza? Eu quero que ela veja a minha filha recém-nascida. Eu volto lá. Ela abre a porta e eu apresento o neném, ponho no colo dela, sento no sofá, antes que ela peça para eu sair. Mas ela não faria isso. Minha mãe não é um monstro, não.
sofrida, ela é uma mulher sofrida. Pessoas sofridas fazem outros sofrer, machucados, Sim. machucam outros, aquela história. Né? Traumas, Mas né? eu estou aqui graças ao empenho da minha mãe, que um dia disse pro meu pai, que é analfabeto, eu, menina, ajudei meu pai a aprender a escrever o próprio nome. Não acredito. Sim. Pegava na minha mão pequenininha, eu pegava na mão do meu pai, a Mari servia, eu não tinha a menor ideia, eu pegava na mão do meu pai e para ajudá-lo a aprender a fazer o nome. Que coisa mais linda. Então, eu volto ali para ela conhecer a neném, eu também não fui buscar, pedir. É claro que quando ela me entrega e ela diz pode ficar, e eu fico ali aquela semana com ela, mas é muito bom, eu recebi, que legal. Mas você não estava dependendo daquilo para entregar. Não. Eu tenho baixo nível de necessidade de cuidados. Eu não digo que eu não tenho, eu tenho, mas eu exijo pouco que cuidem de mim. Eu tenho um nível de exigência de cuidar dos outros, mas eu tenho pouca exigência de que cuidem de mim. Outra pergunta que é parecida com as mesmas. Sempre foi assim? Que eu me entendo, sim. Eu não me lembro de ficar pedindo esmola de afeto. Por que você não me ama? Isso tem a ver com a mensagem que você... Se você não me ama, eu te libero. Se você não me quer na sua presença, você está liberado. Vocês escutaram isso? Anota isso, escreve isso daí, porque assim, por mais pessoas desse naipe emocional, entendeu? Porque esse tipo de postura gera relacionamentos mais saudáveis. Quando a gente é muito demandante, muito exigente, ninguém aguenta. Eu sou mãe de... A minha primeira filha morreu, nasce minha segunda filha. E tem episódios assim muito marcantes, eu acho que eu não te falei, vai estar no meu livro também. Por exemplo, a minha primeira filha, ela nasce num dia de domingo, às 5h56 da manhã. No dia que a Ayrton Senna morreu. É inesquecível, né? Pelos 2 episódios na minha vida. Dia de domingo, 5h56 da manhã. A minha segunda filha, ela nasce num dia de domingo, 5h56 da manhã. Minha segunda filha nasce no dia 1º, dia de domingo, 5h56 da tarde. Sério? A minha primeira filha, eu sabia que seria uma menina. A minha segunda filha, não. Porque quando nós fazíamos ultrassom, ela sempre estava escondidinha. E aí chegou uma hora e disse assim, não, eu sei que vai ser uma menina. Meu marido dizia assim, será? Você não vai com medo, né, por causa do luto? Ele ficava com medo de eu ficar frustrada. Não, vai ser uma menina. Tô convicta que vai ser uma menina. Aí quando nasceu, a médica falou, você quer o quê, mãe? Eu falei assim, é uma menina, doutora? Aí ele disse, é uma menina. Olha só. Como que sabia, né? Não sei. Eu acho muito impressionante. Vou usar uma palavra que ela ficou meio batida nesses dias, mas a sua resiliência. Sim. Porque, assim, é bonito ver alguém que crê em algo e essa crença, de fato, faz alguma coisa na vida dessa pessoa. Muda o comportamento, muda o jeito como ela age, influencia outros. Você tem influenciado muita gente. Eu queria saber como que você enxerga essa influência que você tem sobre as outras pessoas. Me dizem, eu vejo resultados, assim, em rede social, presencialmente, por onde eu vou. Recentemente eu fiz, não sei se eu posso chamar de palestra, mas uma apresentação que durou 2 horas. Fazia tempo que eu já tinha feito alguma coisa assim, por necessidade, mas essa fluiu de um jeito. E assim eu fui observando que eu poderia continuar entregando por 2 horas, puxado, um ambiente que é quente, estava no interior, lá do Nordeste e tal. E aí uma das meninas me falou assim para mim, Darleide, você percebeu que quanto mais você falava, mais atenção você recebia? Lhe davam? E assim, aí tem momentos assim que me dizem assim, de fato, eu tenho uma voz que é ouvida, eu tenho uma influência que encontra eco. Aí eu me dou conta desses episódios, mas eu não me mantenho nisso. De que assim, sabe assim, eu vou vivendo. Mas eu sei que se eu estou no aeroporto, tem alguém que está me vendo. Eu tenho uma responsabilidade lá. É isso que eu quero saber. Mas isso não me pesa. Não, isso não me pesa. Porque lá eu não estou fazendo um papel. Eu não estou fazendo papel aqui, nem lá, nem acolá. Eu estou sendo eu. Eu só tenho hoje noção que tem alguém que está me vendo. Só isso. Que a qualquer momento, e quando ele diz assim, Darleide, eu olho e já penso que é uma foto. E tá sempre linda, né, você?
Não é bem Tá assim, assim, mas tá vai assim, que. tá assim. Ou seja, não me pesa porque sou eu. Obviamente que é diferente eu estar no meu ambiente à vontade, com quem é meu, outra coisa é eu estar no externo. Mas lá eu sou eu. Mas olha só que interessante, porque é leve porque você sendo você. Uhum. Que na verdade, quando a gente fica com uma máscara ou desempenhando um papel que não é nosso, Aí sim, você tem a medo. gente não aguenta sustentar Exatamente. isso Exatamente. por muito tempo. Pra mim, não. Por isso tem tanta gente, tanto blogueiro, tanto não sei o que aí na internet que desaba uma hora ou outra, porque não aguenta mais sustentar aquilo. Isso significa que não haja incongruência? Significa que não hajam desencontros? Não, de jeito nenhum. O ser humano é inconsistente, Exatamente. independente. Por ser. Mas dizer que eu carrego um peso, de que medo que me vejo, não. Você vai me encontrar vestida do mesmo jeito, comendo do mesmo jeito, agindo do mesmo, rindo, gargalhando do mesmo jeito ou séria do mesmo jeito. Nada que você, nenhuma faceta que você não conheça. Maravilhoso. Na TV nos últimos tempos, né? Eu tenho um programa sério de anos que é o consultório de família. Estou sempre formal. Você já foi lá algumas vezes. Você já foi no outro que é informal. Sim. Num eu não dou gargalhadas, no outro eu dou. Num eu tô sozinho, no outro eu tô acompanhado. Então quem quiser conhecer facetas minhas, tem uma outra faceta no rádio. No rádio eu sou mais brava, eu tô sozinha, eu não estou entrevistando. Tem outra hora que eu vou fazer uma live à noite no travesseiro, outra hora eu vou estar lavando louça, outra hora eu vou estar rindo à toa, outra hora eu vou estar muito brava. E o legal é que você está confortável com todas essas nuances, né? Sim. A gente falou que ia fazer 45 minutos. Foi. E deu. Deu? Fechamos 45? Te cansou? Mulher, a gente podia ficar aqui mais 2 horas. Se você quiser desistir dos 45 minutos, a gente continua. Não, vamos acabar. Você quer fazer as suas últimas respostas às minhas perguntas pessoais? Não, fique à vontade. Fala uma coisa que te entristece. Deixa triste pessoas sofrendo por perto, que eu pudesse ajudar, mas o que se faz se nós somos limitados? Ok. Quando você não consegue, como é que você tira a dor do outro? Impotência, né? Impotência. Como é que você tira a dor do outro? Como é que eu entrava na UTI para assistir a minha filha 15 minutinhos? Só me era permitido entrar ali por 15 minutos. 7 dias em coma. O que você faz com o filho morrendo na UTI? Você com 19 anos, 20 anos. Tem a mínima ideia. Entendeu? Você como médica, sua impotência diante de um quadro. Com certeza. Então essas impotências te entristece. Muito triste. Me deixa muito triste as minhas limitações. Eu digo assim, cara, você precisava fazer diferente. Aí você sabe porque você não fez. Enfim, tem tristezas, não é só uma tristeza, tem algumas outras. Uma comidinha que se você tivesse que comer pro resto da vida, você escolheria. Só ela. Sério? Sério. Ai, muito você desnutrida. Você pode comer uma coisa pro resto da vida, você tem que escolher alguma coisa. Ai, não sou essa pessoa de um alimento só. Sério? Sério. Só um. Alguma coisa que você gosta muito. Eu gosto. O que eu gosto? Eu gosto de saladas. Pode ser salada. Mas peraí. Acabei de receber mensagem aqui da minha filha. Mami, ainda tá aí na Vivi? Esqueci de dar o restante do bolo para você levar pra casa. O bolo dela é maravilhoso, vegetariano. Você quer escolher o bolo dela? Gosto de baião de 2 com pequi. Gosto do bolo dela. Conhece pequi? Conheço. Então, gosto muito. Eu não gosto de pequi. Sinto muito. Uma coisa que te faz rir. Mas assim, como assim você não vai dizer uma coisa que você goste muito? É que eu também não sou essa pessoa de algo só. Um só, né? Como é que eu vou escolher uma comida? Tá, arroz, eu gosto muito de arroz. Eu acho que o arroz dá pra incrementar, dá pra fazer misturanças. Gosto. Tá bom. Uma coisa que te deixa feliz. Sorrir com quem eu gosto, sorrir. Amigos pra mim tem que me fazer rir. Eu achei que você ia falar música. Não, aí me faz alegria, me faz cantar, é parte da minha alegria. Gente, Darley canta. Mas eu gosto de gente que me faz rir, gente que é agradável, gente inteligente. Eu gosto de gente. E por último, uma frase. Gosto de ficar só também, gosto de ouvir música, gosto de ler, gosto de fazer nada. Tenho pouco tempo para não fazer nada. É bom, fazer nada é bom. Mas quase não tenho tempo. E uma frase que te impactou,
sua ou de outra pessoa, alguma frase assim que você Frase. possa falar pra Vida quem- que segue. Adoro. Vida que segue. Adoro. Eu já falei assim, gente, vamos criar camiseta. Camiseta. Já convidei o pessoal de, sabe, de grife. De grife. Essa camiseta assim com lantejoula. Vida que segue. Lantejoula. Vamos empreender? A vida precisa seguir. A vida precisa. Vida precisa seguir. E eu tomo isso muito de Jesus, sabia? É. Por exemplo, quando a gente vai lidar com traumas na vida, com dores, a gente vai voltar na história para ver o que aconteceu lá atrás, né? Uhum. E eu gosto da perspectiva de Jesus, é claro, é Jesus, né, gente? Ele chega e tudo muda. Mas Jesus ele não manda voltar. Ele diz, vem, segue, vai. É sempre um pra frente. Olha pra frente. Vai, levanta e anda. É sempre uma coisa de atitude, de ação e pra frente. Vai, eu não te condeno. Também não te condeno. Vai e não peques mais. Levanta e anda. Toma teu leito e vai. Uhum. Teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vambora. Vambora. Senhor, deixa eu te seguir. Não, volta, faz lá. Mas assim, vai fazer lá algo bom. Leva luz para o seu lugar. E o outro, vem. Ó, vende tudo que tem e me segue. Ah, não. Se eu for lá na história de Elias, o que você está fazendo aí? Elias, está fazendo aí? Ó, vou te acompanhar enquanto você está doente. Mas Elias, o que você está fazendo aí agora? Já caminhou, já te alimentei, já te cuidei, já te acompanhei, já dei um tempo. Agora eu estou te perguntando, o que você está fazendo aí? Vambora. Faz o que eu te mandei fazer. E eu tenho algo grande para você logo adiante. Então essa atitude de ir, de progredir, o Vida que Segue é de Jesus. Amei. Vida que segue. Darlene, eu não quero deixar você embora. Mas quero te agradecer Obrigada. muito por pegar do seu tempo, que é tão precioso, para poder estar aqui comigo. Tenho certeza que quem está assistindo ou assistiu ou vai ouvir depois também vai ter esse sentimento de gratidão, porque é uma experiência de vida muito rica, muita sabedoria e muita admiração por você, muita mesmo. Sem desrespeitar a limitação de cada um, sem dizer que o que eu sou, todos são obrigados a ser, porque isso não é possível. Sim. Eu estou dizendo de mim, como funciona, e se isso servir de inspiração, fico feliz. Okay. Afinal de contas, cada um de nós ocupa um lugar de influenciar alguém a pelo menos pensar, é verdade, vida que segue. Vida que segue. Quando eu olho assim, por exemplo, eu recebo muitas queixas, obviamente, muitos relatos, muito sofrimento. Eu tenho feito o seguinte exercício, acho que vale colocar aqui. Olha para a cruz. Ah, Darlene, que eu sofri um abuso sexual, eu fui, enfim, ferida, machucada, machucado. Meninos e meninas. Eu falei, olha para a cruz. Jesus foi abusado sexualmente. Como assim? Jesus estava nu. Isso é um abuso. Ele estava exposto para uma multidão. Despido. Olha para lá. Foi abandonado, foi cuspido, foi ferido. Qual foi a dor que Jesus sentiu que você não sentiu e qual dor sua Jesus não sentiu primeiro? E o que a palavra diz? Pelas pisaduras dele, nós somos sarados. Tem cura lá. Olha para lá. Presta atenção lá. Dá atenção ao que está acontecendo com ele lá. Mas a gente é muito chamado a falar muito sobre a nossa dor. Tá tudo bem, mas olha a ênfase. Muito sobre a nossa dor. Muito sobre o nosso trauma. A gente vive muito de cabeça baixa, enfiando essa cara na minha história, minha dor, meu lamento. Jesus está no lugar mais alto, na cruz. Eu olho para mim ou olho para ele? Quando eu olho para ele, eu contemplo a dor dele me cura. Uhum. Então, às vezes a gente fala das nossas dores como se Jesus não tivesse sofrido as minhas dores antes que eu as sentisse. Para que pela intensidade do que ele sofreu, a minha dor fosse curada. Então eu creio muito nisso. Cura. Quando eu falo de amor e cura, quem leu ou quem ainda vai ler, é dessa perspectiva. Tem cura. Amém. Então, mas precisa olhar mais para lá e menos pra gente. Com certeza. Mais para lá, mais para ele e menos pra gente. Tirar os olhos de si, né? Um reizinho do umbigo. Ele, só eu, Senhor, só eu. Não é só você. Não é só você. É muito eu, muito eu, muito eu. A gente precisa se esvaziar um pouquinho desse eu.
Com certeza. Muito obrigada. Por nada. Parabéns. Você que está aí assistindo ou ouvindo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, porque essa mulher é maravilhosa, precisa que muitas pessoas conheçam, ainda quem não conhece. Dá tchau Beijo, pro meus povo. amores. Fiquem com Deus. Tchau.